tenho acompanhado a reforma como um todo, em várias áreas, porque a gente trabalha com, e muitas vezes inclusive falando sobre a reforma como um todo. E a gente percebe que há uma sensibilização maior para alguns setores e menor para outros setores. E vocês estão no menor. Sinto muito. Ou seja, é mais aceitável pela sociedade uma reforma, mais uma vez, para o servidor público, do que para, por exemplo, pagar uma pensão por morte inferior ao salário mínimo, para pagar um benefício assistencial aos 70 anos de idade. Isso remete a um desafio para a categoria dos servidores públicos muito maior do que para os demais. Claro que compreendo que o poder de mobilização dos servidores públicos é muito maior do que o poder de mobilização dos eventuais beneficiários da assistência social, porque ninguém sabe hoje, ou não pode ter nesse momento, a perspectiva de saber se vai ser beneficiário ou não. A organização dos servidores, nesse momento, se torna muito mais importante do que talvez em qualquer outro momento, porque, embora os senhores já tenham sido afetados pelas reformas 98, 2003, 2005, e assim vai, né? 2012, com a criação do Funpresp, e assim por diante, dos fundos estaduais, mais uma vez estão aqui na Berlinda. Lembro que no primeiro momento, o governo chegou a cogitar de deixar para segunda remessa, vamos dizer assim, mudanças para os servidores públicos. Mas voltou atrás e resolveu colocar todos no mesmo pacote, com exceção dos militares. Então, que só quem ficaria para um momento futuro, sem se saber muito bem o que seria esse momento futuro, como isso vai ser, foram os militares. Bom, vamos lá então falar do que está colocado em termos de propostas. Esse material eu vou deixar à disposição dos senhores. Tem uma parte final que com certeza não vai dar tempo de a gente abordar, mas eu vou deixar para vocês, que é um trabalho elaborado por um grupo de entidades, com a participação inclusive de servidores, com uma PEC substitutiva global, melhor dizendo, uma emenda substitutiva global, que altera inúmeras coisas, inclusive para os servidores. Eu não vou entrar muito nisso, porque lá no Congresso Nacional isso é muito dinâmico. Essa emenda poderá nem ser apresentada, poderá ser apresentada em partes, e várias coisas podem ocorrer nesse curso, nesse período aí de discussão na comissão. Bom, então vamos lá. Bom, então no primeiro momento nós temos um servidor feliz, né? Tem o serviço público, ele foi sempre, e o motivo pelo qual ele tinha, em tese tem ainda algumas garantias, é porque o serviço público, ao ser prestado à sociedade, precisa de pessoas qualificadas e que se interessem pela carreira, que tenham, eu diria, uma compensação pela permanência numa mesma função, no mesmo lugar, enfim, numa carreira específica. Então, as garantias aos servidores, na verdade, não são pelos belos olhos dos servidores, e sim são pela sociedade que depende dos serviços por eles prestados. Aqui nós tínhamos, então, requisitos para aposentadoria, como regra, 35 anos de serviço para o homem, 30 anos de serviço para a mulher. Nós vivemos um longo tempo na nossa história, partindo lá desde a Constituição de 1821, eu acho que é o 91, lá do século retrasado, em que a aposentadoria do servidor público era vista como uma retribuição ao tempo de serviço, e não a contribuição. Esse é um ponto que pouco aparece na sociedade. Quando
o governo vem e joga o déficit do servidor público, do regime, dos regimes próprios, ele não informa isso, ele não esclarece isso de que, por muito tempo, não havia previsão legal, porque a aposentadoria era um prêmio pelo tempo de serviço prestado. Pode passar? Bom, duas garantias fundamentais que são um sonho de consumo do servidor e que muitas pessoas que me procuram como advogada dizem assim, mas como eu não vou me aposentar com o meu último salário, como é que é, enfim, duas garantias que existiram por muito tempo, mas que hoje estão se acabando, é a integralidade e a paridade. Integralidade, última remuneração, e paridade, mesmo reajuste dos servidores ativos. São esses dois itens, essas duas garantias do servidor público foram as que mais sofreram mudanças. Quem estava permanece desde que, e o outro que pela média, não sei, enfim, cria uma salada de frutas que às vezes o servidor tem dificuldade para entender em que regra ele se enquadra. Então, a paridade e a integralidade foram os aspectos mais afetados, além da criação de uma idade para a aposentadoria. O valor dos proventos não estava limitado ao valor da remuneração do servidor no cargo efetivo. Portanto, era possível levar para a aposentadoria gratificações que não pertencessem ao cargo efetivo. Então, esse era o melhor momento, digamos assim. Pode passar? Aí nós temos, já começando lá na emenda 20, que foi uma emenda, leia-se, discutida por 3 anos, tá? Esse é um ponto que me parece um dos mais complexos desse momento. Parece que tem um trem desgovernado, morro abaixo em alta velocidade, que o governo quer fazer reforma em 60 dias, 90 dias, não quer discutir, não quer abrir para a sociedade. A emenda 20 foi discutida por bastante tempo, algumas votações foram até apertadas, até que se conseguisse realmente chegar, e tem certas coisas que até não passaram, como no regime geral, uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Requisitos para aposentadoria após a emenda 20. 10 anos no exercício do serviço público, e 5 anos no cargo, 35 de tempo de contribuição, 60 anos de idade para o homem, 30 de tempo de contribuição e 55 anos de idade para o homem. Aposentadoria por idade aos 60 a 65 anos e compulsória na época aos 70, que mais recentemente passou para 75, com proventos proporcionais. Tá? Pode passar? Bom, aí nós temos o cálculo. Com direito à integralidade, o servidor ainda se aposentava com a última e atual remuneração, e a paridade. O valor dos proventos passou a ser limitado ao valor da remuneração do servidor no cargo efetivo. Então, gratificações que não pertencessem àquele cargo já não se incorporavam mais. Então, começa a perder o montante, digamos assim, da sua remuneração. Pode passar? Após a emenda 41, aí complica mais um pouco. 35 anos de contribuição, 60 de idade para o homem, 30 de contribuição, 55 para a mulher. Pode passar, e é no cálculo que nós vamos ver a grande modificação. Agora, não tem mais direito à integralidade, o valor será a média das remunerações, tá? Então, não tem mais aquela garantia, e isso poderá gerar um efeito importante, né? Por exemplo, avanços, triênios, enfim, que acabam não incorporando mais automaticamente. Talvez o impacto não seja tão grande, porque como ele é corrigido, os valores são corrigidos, e alguns não têm reajustado a remuneração, na correção ele acaba compensando um pouco. Tá? Quero dizer, até aqui talvez o impacto não tenha sido tão grande como será para frente.
Não sei se me fiz entender que deverá ser ainda maior o impacto para frente. E aí, se o resultado da média for superior à última remuneração, isso pode acontecer, muitas vezes, por esse fenômeno da correção pela inflação, chegar a um valor maior do que a última remuneração, aí o servidor fica feliz, eba, vou ganhar mais do que... Não vai ganhar mais, porque ele é limitado à última remuneração. E sem direito à paridade, a partir daí o servidor já não teria mais direito ao mesmo reajuste dos ativos e, como eu falava, mantém a limitação dos proventos ao valor da remuneração do servidor no cargo efetivo. Pode passar? Aí tem uma questão que já estava lá na emenda 41, mas que demorou muito para ser regulamentada. Acredito eu como advogado e como atuante da área previdenciária, nunca tive, sempre tive uma atuação mais no regime geral, como profissional. E na área sindical também, muito mais vinculado à área rural do que a servidores públicos e áreas urbanas. Então eu não posso falar, afirmar, mas acredito que toda a era Lula-Dilma e toda a mobilização dos servidores públicos levou o mais longe possível a regulamentação da previdência complementar. Ou seja, demorou para que se implantasse aquilo que já estava previsto lá na emenda 41, que é criar uma limitação, a limitação da remuneração do servidor público no mesmo teto do regime geral, e o que passar desse teto passaria a ser provido por uma previdência complementar, ou seja, aquele valor seria valor maior e sem mais nenhuma garantia sequer de média, de teto, nada, nenhuma garantia a mais. Previdência complementar, a regra geral dela está lá no fundo. Se o fundo evoluiu bem, ótimo. Se o fundo não evoluiu bem, azar e não tem mais garantia. Eu acho até que se o problema que surgiu nos principais fundos de previdência, Previ, Postales, Petros e Funcef, tivesse ocorrido antes, os servidores públicos não teriam deixado chegar, sequer instituir a previdência complementar. Por que eu digo isso? Porque sempre se vendeu a previdência complementar fechada desses grandes fundos como uma maravilha. A Previ, então, era um case mundial de sucesso. E aí, de repente, você vê numa situação econômica tudo se estremecer, mas já era tarde. Isso veio à tona, esse problema destes fundos, mais recentemente, e acabou que já estava regulamentada a previdência complementar do servidor público. Digo isso porque eu assisti palestras, eventos em que pessoas usavam esses exemplos. Nossa, isso vai ser muito melhor do que hoje. Vocês vão trocar uma coisa certa, mas por uma coisa muito maior. E aí, talvez não. Não se sabe, eu não posso de modo algum afirmar que esses fundos vão falir, que esses fundos não serão bons. Isso não tem como afirmar, e tomara que dê tudo certo, né? Esperemos que dê tudo certo e que os fundos sejam maravilhosos e que rendam para vocês muito mais do que a soma do benefício lá, teto do regime geral, com aquilo que vocês vão receber de previdência complementar, que a soma dos dois dê mais ainda do que aquilo que vocês recebem de remuneração nativa. Mas há efetivamente uma preocupação, porque o fundo, ele não tem banco. Dinheiro é colocado em instituições financeiras, em investimentos. E que, gente, não preciso dizer para vocês que o mercado, aquele ser invisível, né, ele é muito vulnerável e que os fundos são, sim, afetados por isso. Então, vem a previdência complementar da União, estados, já vários criaram, um dos últimos foi do Rio Grande do Sul, municípios já criaram também, e está em discussão
Estão em discussão duas coisas, uma certa unificação da Previdência Complementar. Por exemplo, pequenos municípios já têm dificuldade de conseguir viabilizar um regime próprio, muito menos de Previdência Complementar, porque não tem muitos servidores com remunerações maiores, e também pela questão de administrar isso. Seria, às vezes, mais caro. Vou usar uma comparação para vocês, que às vezes a gente ganha nos voos aqueles pacotinhos de amendoim, o pacotinho custa 10 vezes mais que o amendoim, né? Então, gerir o fundo seria mais caro do que o retorno que ele viesse a trazer quando é muito pequeno. Tem que ter um volume para ter viabilidade administrativa, de risco, de cálculo, inclusive. Então, está em discussão isso, é uma certa unificação e adesão. Parece, a grosso modo, parece um segundo INSS, né? Parece um segundo regime complementar, mas público. E aí fica sem as garantias que o público dá, mas com a arrecadação que ele tem. Então, é um momento ainda muito prematuro para você poder afirmar o que vai acontecer com a Previdência Complementar, mas certamente foi uma perda muito grande de garantias para o servidor. Se será uma perda financeira ou não, não sabemos. Pode passar, por favor? No cálculo. Aqui, então, sem direito à integralidade, a partir disso, então, o resultado da média não pode ultrapassar o teto. Se for superior, vale o valor do teto. E, para se aposentar com valor superior ao teto, o servidor terá que contribuir com a alíquota complementar sobre a parcela excedente. E sem direito à paridade. Ficou ali embaixo, ficou ruim, né? Pode passar? Vamos já chegar em seguida a PEC 287. Bom, agora o servidor está desesperado, né? Está em pânico. Bem, requisitos para aposentadoria. Aqui há um caminho de realmente unificação de regras, não unificação de institutos. Porque não se fala na unificação de institutos, porque a União não quer assumir o ônus, o passivo de estados, como do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e outros. O Rio Grande do Sul gasta muito mais com inativos do que ativos. Isso também tem um outro detalhe, gente. Isso é porque os inativos não estão sendo repostos. Não é, entendeu? Assim, quando foi a última vez que teve um concurso? Mas faz muito tempo. O único concurso que esse governo do Rio Grande do Sul abriu foi para policiais. O único concurso. Então, de resto, vire-se, não importa se aposentou, vai ficando os que tiverem. E no federal não é muito diferente. O último concurso para as superintendências do trabalho foi em 2000, 2001. São pessoas que já tinham outros períodos de trabalho, enfim, estão se aposentando. Qual a solução que o governo está dando? Fechando as delegacias que não têm mais servidores. Então, essa relação a gente também tem que perceber. Não é que só aumentou o número de inativos, diminuiu o de ativos, porque não foram repostos com o tempo. E aí vem uma unificação de regras. 25 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade para ambos os sexos, para os servidores públicos também. Igual a regra que a professora Joana estava falando agora há pouco, para o regime geral, homens e mulheres, enfim, tentando colocar todos no mesmo patamar. Pode passar? Lembrando que essa idade dos 65, ela pode andar, ela pode aumentar. Sempre que aumentar a expectativa de sobrevida em um ano, vai aumentar a idade aqui. Sem direito à integralidade, o servidor tem direito a 51% da média das contribuições, mais 1% para cada ano de contribuição, até o limite de 100% da média. Qual é o concurso público
que vocês conseguem entrar aos 16 anos de idade? Consegue entrar em algum concurso público aos 16 anos de idade? Alguma vaga é aberta? E mesmo que fosse, vamos dizer, eventualmente aberta, alguém consegue? Só um gêniozinho, né? Só um gênio para conseguir aos 16 anos de idade passar num concurso público. Não, é proibido o trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz, e é proibido o trabalho perigoso, insalubre e penoso aos menores de 18. Vamos dizer, até seria eventualmente possível. Só que nunca vi nenhum concurso público abrir com menos de 18 anos de idade. Então, aos 65, ninguém terá 49 anos de contribuição. Matematicamente impossível. Aí, eu acho engraçado que ainda diz assim, até o limite de 100%, né? Vai que você tenha lá 51 anos de contribuição. Não venha querer trabalhar, não adianta trabalhar 2 anos a mais para querer chegar a 102%. A ideia, né? Ainda coloca um limite. Logo, regime geral, regime próprio, gente. Se passar a PEC, ninguém mais terá 100% da média. Mesmo no regime geral, mesmo que a pessoa comece lá, às vezes tem pessoas, alguém da família, o pai, começou a contribuir para o filho aos 16 anos. Olha, para contribuir assim, encordoadito, né, na sequência, por 49 anos, é muito difícil. É muito difícil. A média é muito menor. Então, teremos aqui um corte pelo valor. Teremos um corte pelo valor, tá? Esquece paridade. Já era, né? Já não pertence mais para vocês isso. Né? Já não... Enfim, como dizem os psicólogos, supera que essa já foi, né? Vamos tentar salvar o que está em discussão agora, porque paridade e integralidade já foi. Como eu dizia, a integralidade, em muitos casos, não causa um prejuízo tão grande pela forma de cálculo até aqui. Tá? Pode passar? Então, só uma coisa ainda importante, se uma pessoa... A pessoa pode se aposentar com 25 anos de contribuição no serviço público, certo? Pela regra nova. Poderá. Só que o valor do benefício dela vai ser 76%. 76% da média, tá? Então, a gente percebe aqui, claro que no serviço público, a pessoa que entra, ela não... Diferente do regime geral, que há um certo controle da contribuição. Por exemplo, quem é empregado, desconta na fonte. Agora, quem é contribuinte individual, empresário, autônomo, duas coisas vão acontecer, já estão acontecendo. Ou para de pagar, ou vai pagar sobre valor menor, porque não confia mais no sistema. O pior estrago já está feito, que é tirar a credibilidade do sistema. O servidor público, neste caso, ele se equipara a um empregado. Ninguém chega e diz para ele, olha, tu quer pagar sobre o mínimo ou tu quer pagar sobre 5 mil? Ninguém vai perguntar. Ele vai descontar e pronto. 11%, 13%, daqui a pouco 30%, não sei, né? Porque tem umas ideias assim de 102%, daqui a pouco tá tirando do bolso para poder trabalhar. Então não tem tanto essa questão do controle de dizer que as pessoas vão contribuir menos, mas elas vão sair do sistema mais cedo, se for o caso, porque não adianta a pessoa pagar, ninguém vai pagar um ano a mais para ter 1% a mais. Isso não vai ocorrer. Regime geral é regime próprio. Não vale a pena. Exatamente. Tá? Revoga as atuais regras de transição,
todas as regras de transição caem fora, cria uma nova regra de transição. Diga-se de passagem, portanto, que é uma regra de transição da regra de transição, né? Isso é o que mais tem ocorrido com o servidor público. A emenda 47 já foi uma regra de transição da regra de transição, e agora nós temos uma regra de transição da regra de transição da regra de transição. Então, passa adiante. O que acontece aqui? Quais são os requisitos? Haver ingressado em cargo efetivo até a data da emenda, ter 50 anos de idade, ser homem, 45 ser mulher. Então é o corte escolhido por quem elaborou essa proposta. Preencher 60 anos de idade, ser homem, 55 mulher. 35 anos de contribuição, 30 mulher. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 no cargo. E adicional do tempo de contribuição que falta para atingir os 30 a 35. Então vamos imaginar o seguinte: um homem com 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quanto? Não, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ele se aposentaria aos 60. Estão acompanhando? Sim. Um homem com 30 anos de idade, de contribuição, e 55 anos de idade, se aposentaria aos 60, porque faltaria 5 anos. Aí eu estou diante, no caso do servidor público, de algo mais realista, por conta da época em que a pessoa consegue passar num concurso público, certo? Não abre todo ano, tem que estudar bastante, assim por diante. O que acontecerá se aprovada a PEC? Ele não vai se aposentar aos 60, porque aos 60 ele não terá os 35. Ele vai se aposentar aos 62 anos e meio. Então ele tem um pedágio de 50% do tempo que falta para atingir os 35 anos de contribuição. Essa regra do pedágio, ela é igual à regra do pedágio do regime geral. Só que há uma diferença no caso do regime geral, que hoje não tem, para a aposentadoria por tempo de contribuição, não tem idade mínima. Então, no regime geral, poderá acontecer, por exemplo, de uma mulher não ter 45 anos de idade e ter 29 anos, 11 meses e 29 dias de contribuição no dia da publicação da emenda. Falta um dia, atingir os 30. Ela vai lá para os 65 anos de idade. Aqui, na verdade, o impacto não é tão grande, porque já tem idade, e porque a idade da mulher 55, do homem 60, a mínima aqui no serviço público. Então, por isso o impacto dessa mudança não é tão grande como no regime geral. Muitos casos poderão ocorrer. E aí a gente fala sempre que no regime geral, você tem pessoas que começaram a trabalhar aos 16, 18 anos, não estudaram, pessoas que trabalharam como doméstica, trabalharam na roça, diversas atividades, e que serão prejudicadas, vamos dizer, por terem começado mais cedo. Pode passar? Quem ingressou no cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 terá direito à integralidade e paridade, e quem ingressou após isso, o cálculo se dará pela média e sem paridade. Pode passar? Quem ingressou em cargo efetivo até 98 tem direito à redução de um dia na idade mínima, que é aquela compensação. A pessoa tem 36 anos de contribuição, 59 anos de idade. Então, vai encontrando as duas regras. Se tiver 50, 45 acima, né? Como? Isso é transição, só para quem tem acima de 45, 50. Quem tem abaixo, esquece qualquer outra regra. É 65 anos de... Aí que tá, gente, a perda das regras de transição. 65, 25. Não, mas só que aí é 76%. Sim, ainda isso. Na verdade, a pergunta é, vai conseguir se aposentar quem tem menos de 45, mulher, 50, homem?
Só os 65. Esquece tudo o resto. Entendeu? Acabou. Aqui, gente, vou dizer para vocês, desde já, eu acho constitucionalmente vulnerável essa proposta nesse aspecto aqui. Por duas razões. Primeiro, porque já era uma regra de transição dentro de uma, vamos dizer, aprovada, entre aspas, pelo Supremo, a que passou por discussões no Supremo, então consolidada. E segundo, porque o Supremo tem, uma das coisas que mais é cara ao Supremo é o direito adquirido. Ok, direito adquirido, leia-se preenchimento dos requisitos. Mas, em se tratando de servidor público, nós temos diversos precedentes que carregam uma mistura de direito adquirido com expectativa de direito, que é o que se chama de direito expectado, ou seja, você está dentro de uma regra de transição, chegando para, e aí corta lá embaixo. Então, isso é uma das coisas, outras tantas, certamente, se aprovada a PEC, também chegarão no Supremo, mas aqui me parece um ponto bastante vulnerável da reforma previdenciária. Bastante vulnerável, tá? Quem confia no Supremo? Eu diria se de tudo o que está em discussão na PEC é a coisa que tem uma probabilidade maior de o Supremo quebrar, de julgar inconstitucional. Tá? Não confiar, não, eu sei que não dá para confiar. Mas agora vai ter uma missão de milagre. Não dá para confiar no Supremo, nem nesse nem em outro, porque o Supremo, como qualquer juiz, vai mudando o Supremo, as cabeças, as ideias vão mudando, mas eu falo de uma questão histórica, né, de uma linha histórica. Não estou dizendo ou desdizendo do Supremo, só quero dizer que o meu raciocínio aqui partiu de uma linha histórica de interpretação do Supremo. Então, por isso, eu penso assim, certo? Ok. Aí aqui já falamos, os requisitos de idade e tempo serão reduzidos em 5 anos, para o professor que comprovar exclusivamente tempo de magistério, na educação infantil e ensino fundamental, e para o policial que comprovar pelo menos 20 anos de tempo de serviço em exercício ou cargo de natureza estritamente policial. Como regra de transição se mantém o professor e o policial, mas só como regra de transição. E dos servidores públicos que serão afetados, acho que são as duas categorias que serão as mais penalizadas, porque vinham até aqui ao longo do século, né, ao longo dos anos, tendo um reconhecimento da atividade penosa. E aí, duas questões chamam a atenção. Primeiro, os militares ficaram fora da reforma. Olha o motivo. Vai que eles tenham que ir para a guerra. O Brasil faz guerra todo ano, né? E o policial que está na guerra? O policial está na guerra todo dia. Mais o policial militar, sim, é verdade. Mas o policial civil também, o policial federal também. Está no dia a dia enfrentando as mais diversas adversidades. E o professor? Então vamos imaginar, porque... É isso que eu disse, está na guerra todo dia, né? O policial, o professor também está na guerra todo dia. Também tem a vulnerabilidade da atividade. Mas olha só o que eu quero chamar. Se guerra, a saúde não vai cuidar lá dos filhos. Gente, vamos O deixar... que é importante a gente observar aqui? Em seguida eu vou falar da atividade especial da saúde, que também vai ser afetada. Com relação aos professores, eu sou professora universitária. Certamente eu terei condições de dar aula até aos 65 anos de idade. Agora, professora de ensino primário, 40 crianças numa sala de aula, 40 adolescentes numa sala de aula. Ensino médio. Ensino médio, só piora.
Só vai piorando. Então, me parece assim, tão fora, tão distante da realidade, colocar o professor nessa condição, que é um dos maiores absurdos. Pode passar? Ele vai ficar batendo cabeça lá. Pensão por morte. Pensão por morte vai puxar uma série de regras lá do regime geral, que já são muito semelhantes, como, por exemplo, o tempo máximo de pensão da viúva e do viúvo, tá? O rol de dependentes também puxa de lá, a cessação das cotas, tudo isso puxa do regime geral. Pode passar? Em seguida já vamos concluindo aqui. O cálculo da pensão. Aqui surgiu uma dúvida. Aí vou dizer para vocês assim, se vocês acham que eu como advogada, que estudo direito previdenciário há 18 anos, e outros tantos que estudam, tem como afirmar certas coisas, não tem. Aqui surgiu um ponto de interrogação. Cota familiar de 50%, mais 10% de cotas individuais por dependente. O servidor morreu e deixou um filho deficiente. É dependente, o filho é dependente. Só deixou esse filho deficiente. Esse filho vai receber 50% ou 60%? Não sei dizer para vocês. Na minha interpretação, é 60%. Mas, já ouvi agora, sábado, estava num evento da Anfip em Brasília, o pessoal diz, não, mas peraí, tem uma interpretação de que estaria subentendido que os 10% seriam a cada novo dependente. Não é assim que tem sido explicado, mas eu não ponho a mão no fogo pela interpretação. As cotas não serão mais revertidas. Vamos passar adiante que tem coisa mais importante. Desvinculado do salário mínimo, tá? Então nós temos que pensar que aqui nós temos servidores que ganham valores baixos. R$ 1.500, R$ 1.700, menos até, R$ 1.000, R$ 1.200. Municípios, gente, o servidor tem muita gente ganhando salário mínimo. E a pensão poderá ser inferior ao salário mínimo. É vedada com a aposentadoria, não. Aposentadoria, não. A pensão. Era para ser, inclusive essa era uma das ideias cogitadas, mas na PEC não veio inferior ao salário mínimo a aposentadoria, mas pensão sim. É vedada a acumulação de mais de uma aposentadoria, a não ser aquelas compatíveis pela Constituição, até aqui nenhuma novidade, de mais de uma pensão. Então, se a mulher, o homem morreu, e ele era, ao mesmo tempo, professor da universidade e médico lá do Estado, ele teria direito a 2 aposentadorias, mas a viúva não terá direito às 2 pensões. Mas não poderá mais acumular pensão e aposentadoria, nem no regime geral, nem no regime próprio. Acabou, tá? Se ela for professora, não vai receber. Ou vai receber a aposentadoria ou a pensão. Mas de um regime para o outro não importa. Pensão será somente para quem não tem nenhuma aposentadoria e nenhuma pensão. É realmente assim, ó, para quem precisa para sobreviver. O restante não vai ter. Pode passar? Aposentadoria especial. Teve uma senhora, não sei se ela voltou, que falou da saúde, que aqui tem um ponto também muito importante. Tem alguns cenários que a gente tem que imaginar. Então, vamos imaginar uma enfermeira de 65 anos cuidando de pacientes no hospital, tendo que levantar, tendo que ajudar, tendo que aplicar injeção e assim por diante. Nossa, travou na primeira levantada. Pois é. E a lei não garante. Então, a saúde também está completamente de lado, porque a escolha feita por quem elaborou a proposta, dá mais 3 minutinhos só, tá? Já estamos terminando aqui. A escolha feita por quem elaborou a proposta foi dizer o seguinte: somente haverá ou será considerada atividade especial aquela que efetivamente prejudica a saúde. A atividade do enfermeiro, da enfermeira, da saúde, não é uma atividade
que efetivamente prejudica, ela potencialmente prejudica. Há o risco do contágio. A diferença está aqui, é o risco. Se ela trabalhar 25 anos ou trabalhar 10, não vai fazer diferença. O risco vai existir pelos 10 ou pelos 25. Comparando com uma outra situação, uma pessoa que trabalha sob ruído acima de 85 decibéis, faz diferença se for 10 ou se for 25 anos. E somente essas situações, tipo a de ruído, que efetivamente prejudicam, ou alguém que fica 25 anos trabalhando numa câmara frigorífica, uma câmara fria, situações assim, que efetivamente, que o tempo de exposição faz diferença. E aí, usando um último exemplo, mais absurdo de todos, imagine um eletricitário, 65 anos de idade, subindo lá no poste de luz para mexer na rede elétrica. Não tem mais aposentadoria especial para ele, tá? Não tem mais, tá? Pode passar. Ah, e quando, nos que sobraram, e que aqui no servidor público, não sei o que vai sobrar, na verdade, certo? Não sei o que vai sobrar, que tipo de atividade vai sobrar. Talvez o motorista como é que chama aquele, da prefeitura lá, retroescavadeira lá da prefeitura, talvez ele ainda tem porque é ruído. Outros servidores já não terão mais. Quando tem, será reduzido em 10 anos no requisito idade e 5 anos no tempo de contribuição. Quando tem. Então, de que adianta? Veja só, se ele trabalhar 20 anos sob ruído, beleza, hoje é 25, ótimo, mas ele tem que completar 55 anos de idade. Então, quem que vai trabalhar numa retroescavadeira e fez o concurso, passou aos 35 anos? Provavelmente essa pessoa começou a trabalhar muito mais cedo nessa atividade. Logo, pelo requisito idade, ela vai acabar trabalhando mais que 20, mais que 25 e até mais que 30 nessa atividade, que tem prejuízo à saúde. Efetivo prejuízo à saúde. Mais adiante? Porque hoje não tem limite de idade. Não tem. Porque aplica as regras do regime geral por decisão do Supremo Tribunal Federal. Já falei aqui da Previdência Complementar. Da mesma forma, todos os entes devem fixar o abono de permanência conforme critérios a serem estabelecidos pelo ente federativo. Aqui uma coisa interessante, o abono permanece, mas coloca-se ali uma margem para que o ente político estabeleça alguma condição a mais, alguma diferença, que não se sabe o que é.